Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui a prática sugerida da aula 11. A gente começa aqui com a apresentação de bibliotecas de CSS que a gente consegue estar utilizando e o professor pede que a gente visite cada um desses sites aqui, né? Para a gente explorar e conhecer, e depois a gente venha criar um documento fazendo chamada a cada uma dessas bibliotecas. Ou seja, a gente vai ter que ter um documento HTML para fazer uma chamada para o Bootstrap, um documento HTML para fazer chamada para o Tailwind CSS e um documento HTML para fazer chamada para o Foundation, né? Então, galera, eu já fiz aqui, ó, os três documentos. Vou escrever aqui o código HTML padrão. Vou colocar aqui o PTBR. Aqui eu vou colocar Bootstrap. E vamos lá no site do Bootstrap. Aí a gente vai vir aqui em Docs. E a gente pode fazer o seguinte: a gente pode copiar esse código aqui. Mas eu vou falar para vocês o que é importante, né? Eu poderia simplesmente vir aqui e copiar essa linha aqui, que é para pegar o CSS do Bootstrap, e colar embaixo aqui do meu title. Eu não vou copiar o código todo porque eu já defini algumas configurações, o título da minha página e a linguagem, né? Então eu vou deixar assim. Só vou pegar aqui as partes que importam, que é o link para o CSS do Bootstrap e também um link para o JavaScript do Bootstrap. O link para o JavaScript do Bootstrap eu vou colocar ao final da tag body. Isso aí, ao final da tag body, conforme é recomendado. E eu vou colocar aqui, ó, H1 Olá Mundo. Aí, deixa eu fechar uma dessas janelas aqui. Tá aqui meu arquivo Bootstrap, Olá Mundo. Você pode explorar esse site, você pode vir aqui em Layouts, por exemplo. Em Layout, não vem Layout ainda, não vai ter muita coisa assim visualmente interessante. Não é que não seja interessante, é que é um conteúdo um pouquinho mais avançado, Então não faria muito sentido a gente estar vendo o layout agora. Mas você pode vir aqui explorar os componentes. Você pode, por exemplo, ver como que é um card. Aí você vem aqui, ó, pode até copiar o código do card e colar aqui, ó. Aí o card vai ser renderizado na sua tela dessa forma aqui. Aí você vai explorando aí um pouquinho do Bootstrap. Eu vou só deixar com esse Olá Mundo aqui. Agora eu vou lá no Foundation, né? Porque eu já fiz o seguinte: se a gente for olhar no documento, fala assim, ó. Ao fim dessa prática, você deverá ter 3 arquivos HTML, sendo que cada arquivo HTML deve fazer referência a uma das 3 bibliotecas. Ou seja, a referência à biblioteca do Bootstrap eu já tenho, tá aqui, usando o CDN, tá vendo? Agora vamos para o Foundation. Escrever aqui, Foundation. Aqui no Foundation a gente vai ter que explorar um pouco mais. Porque a forma da gente usar CDN é que apareceu coisa que eu nem estava pesquisando, né? Foundation CSS. Isso aqui é o Foundation Framework, na verdade. Então a gente vai procurar aqui, ó, em Get Started. Aí a gente vai vir. Deixa eu ver se aqui em Resources. Não, mas aqui em Resources tem umas coisas interessantes, né? Tem um HTML tem templates HTML, né? Mas vamos vir aqui em Docs. Vamos vir aqui em Installation. Ó, fazer o passo de novo. Vou vir aqui em Get Started. Daria para eu simplesmente
É porque eu nunca usei o Foundation, galera. Posso vir aqui embaixo em Docs. Estando na página inicial, posso rolar até aqui embaixo. Eu costumo usar mais o Bootstrap no meu dia a dia. E eu tô aprendendo o Tailwind. Então daqui a pouco a gente dá uma olhada no Tailwind. Aí eu vou falar um pouquinho da diferença que tem em cada um. Aí, como vocês viram, né, eu já fiz umas 2 vezes ali. Eu cliquei lá em Docs e vim aqui em Installation. Será que isso daqui vem pra cá também? Site Docs. Vem pro mesmo lugar. Vim aqui em Installation. Aí eu vou procurar CDN. Aqui é para instalar via CLI. Interface de linha de comando. Eu quero CDN aqui. Tá aqui o CDN. Eu vou fazer igual eu fiz lá com o Bootstrap. Eu vou copiar aqui o CSS do Foundation. E vou vir. Primeiro tem que escrever HTML, né? HTML5. Vou colocar aqui o PTBR. Vou colocar aqui o Foundation. Já vou colocar um H1. Olá Foundation. Vou colocar aqui Olá Mundo Foundation. Pronto. Aí eu vou colar aqui aquele link do CSS que eu acabei de copiar. E ao final da tag body eu vou vir aqui e colar o script também do Foundation. E se a gente for olhar, deixa eu duplicar a minha guia aqui. Escrever Foundation. E tá aqui, ó. Olá Mundo Foundation. A gente já viu uma diferença de estilo, né, de H1. Aqui o H1 do Bootstrap ele a fonte ela é um pouquinho mais forte, né? Ela é um pouquinho mais em negrito do que aqui no Foundation, que ela é menos em negrito assim, mas ela é maior do que a do Bootstrap. E isso eu tô falando do H1, né? Com certeza, se a gente for explorar aqui, por exemplo, deixa eu vir aqui em tipografia, navegação, aí a gente tem alguns elementos que a gente pode estar usando. Deu 400 ali. Deixa eu vir aqui média, por exemplo. Deixa eu ver um badge. Nossa, o que está acontecendo com o site do Foundation, hein? Mas vocês podem ir explorando aí, galera. Se estiver funcionando certinho, vocês vão conseguir usar. Deixa eu escrever aqui, ó, nave. Aí tem nave buttons. Aqui, ó. Se eu copiar esse código aqui, deixa eu colar aqui embaixo. Nossa vida. Vamos ver o que isso vai renderizar pra gente. Ó, renderizou isso daqui. Isso daqui parece ser algo de um slider, né? Tá vendo aqui, ó, slide. Com certeza tem uma forma de estar montando isso daqui. Tá aqui, ó, tá vendo, ó, componente como é que é? Tem uma forma de estar montando. No meu aqui eu não sei porque não pegou direito, mas é só vocês explorando a biblioteca aí e ver os recursos que ela oferece. Eu vou tirar esse código aqui. Eu vou vir aqui no Foundation novamente, só para me tirar uma dúvida. Vou vir aqui em Docs, Site Docs. Cadê? Vou procurar a parte CDN novamente. Vou vir aqui em Installation. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em Setup. Depois eu vou dar uma olhadinha ali em Setup. Aqui eu tenho CDN que vai para o CSS e o JavaScript. E aqui tem CSS de... acho que são para versões mais antigas, né? E ele dá um HTML. Aqui, galera, ó. HTML Starter Template. Aí tá aqui o CSS Foundation. Tem jQuery aqui também. Vamos fazer o seguinte. Vamos copiar isso daqui. Só pra ver. Não vai dar certo, por quê? Porque aqui ele está partindo da premissa que está sendo usado
em JavaScript, né? Foi feita uma instalação local, né? Foi baixado os arquivos JavaScript local, porque ele está apontando para uma pasta e não para um link da web, né? Aqui não começa com HTTPS nem nada do mais. Mas dica que eu dou, vai explorando aí a documentação da framework, que pode ter alguma coisa bacana. Mas usar ela assim, fazer a configuração inicial dela dessa forma que a gente fez aqui. Se bem que já tem um JS sendo chamado aqui. Deixa eu voltar aqui de novo, ó. Eu já tenho um Foundation sendo chamado, mas tem esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, que é o jQuery, né? Então a gente precisaria recorrer ao jQuery, ou a gente poderia fazer uma instalação via npm. Mas vamos ficar aqui com CDN mesmo. Deixa eu ver as outras integrações. Enfim, vamos explorando, galera. Vamos por Tailwind agora. Deixa eu duplicar aqui, duplicar a guia. Botar aqui o Tailwind. Não tem nada. Vou vir aqui, colocar, escrever o HTML. PTBR. Escrever aqui o Tailwind. E o Tailwind ele é um pouquinho mais simples de estar fazendo a configuração. Deixa eu fechar aqui o Foundation. Tailwind. Vamos ver aqui a Installation. E aqui, ó, Play CDN. Add Play CDN Script Tag to the head of your HTML file and start using Tailwind Utility Class to install your content. Ou seja, só a gente copiar isso daqui pro Tailwind está funcionando no nosso projeto, a gente coloca aqui no finalzinho da tag head. Aí eu vou escrever aqui, ó, H1, escrever Olá Mundo. Aí vamos vir aqui ver. E é bem pequeno o Olá Mundo, o estilo do H1 padrão do Tailwind. Aí se eu colocar uma classe, essa classe, galera, é uma classe que existe lá na documentação do Tailwind, tá? Tá vendo? Já aumentou ali. Se eu colocar aqui 6, vamos ver, provavelmente aumentou mais ainda. Aí se eu colocar uma outra classe, por exemplo, text red 600, acho que é isso. Tá vendo? Ele já faz o texto ficar vermelho. Aí é só olhando a documentação mesmo para ver o que o framework consegue disponibilizar para a gente. Mas assim como o Bootstrap, ele disponibiliza layout, flexbox e grid, são conceitos que a gente vai ver, espaçamento, né, de margem e padding, tipografia, background, tá vendo? Ele dá uma série de backgrounds aqui. E o jeito é explorando, galera, o framework para ir aprendendo mais sobre ele. Mas a configuração inicial, conforme pede na atividade, a gente fez, e aqui no Tailwind a gente brincou até um pouco mais. Conforme eu falei no começo do vídeo, eu estou mais acostumado a trabalhar com Bootstrap, e eu vou falar o que eu vejo de vantagem do Bootstrap em relação a Tailwind, por exemplo. O Tailwind, ele dá a gente tem que escrever muita classe, né, para estar fazendo uns componentes, né? Então a gente tem que escrever muita classe, tem que ter um conhecimento maior também ali de CSS, enquanto que o Bootstrap a gente consegue ter componentes bacanas, conforme esse card aqui que eu mostrei para vocês, e não tem uma linha só com um monte de classes CSS. Aqui a gente vê classe, por exemplo, card body, card title. Se a gente fosse olhar ali um componente do Tailwind,
a gente veria algo. E aqui, galera, ele dá mais, ele não dá nem componente pronto. Se a gente quiser componente pronto, a gente tem que pagar, por exemplo, é, deixa eu ver se eu acho um card aqui, card, card headings. Não esses cards que eu estou procurando, mas tá vendo? Eu cliquei ali para Get Code e me deu essas opções aqui de pagamento. Então, essa é uma outra desvantagem, né? O Tailwind, ele dá pra gente um CSS bem bonito, ele tem um sistema de design bem bonito em relação ao Bootstrap, mas em contrapartida tem que escrever bastante classe em um componente. Tá vendo aqui? Ele teve que escrever duas classes, uma para colocar o background do botão de ciano e outra para fazer o hover do desse mesmo botão. Se a gente faz isso em Bootstrap, por exemplo, a gente consegue fazer aquele hover lá com uma classe só. Deixa eu ver aqui, BG, pra falar a verdade, é BPN. Não, na verdade a gente usa mais de uma classe, mas a gente escreve menos. BTN Success. Enviar. Aqui, ó. Olha, escrevi errado. BG, aqui. Ele vai. Vamos olhar a documentação, galera. Cadê os buttons? Aqui, ó. Tá vendo? Olha o hover aqui acontecendo. E parece que eu copiei a classe igual. Não, não tá tão igual assim não. Tem coisa faltando ali. Se fosse igual, iria estar funcionando. Mas tá vendo? Ó, tem um pequeno hover aqui funcionando. E eu não tive que fazer dessa forma aqui. Hover 2.bgciano. Tá que o Tailwind ele vai te dar uma liberdade maior. Se eu quisesse colocar esse botão aqui quando passasse o mouse para dar um hover de vermelho, eu conseguiria. Já no Bootstrap eu não conseguiria fazer isso. Então vai aí do costume de cada desenvolvedor, assim, do que ele gosta e também principalmente da demanda do projeto ali, certo? A ferramenta que o desenvolvedor se desenrolar melhor, produzir melhor, com mais qualidade, é aquela que vai ser a melhor para ele estar utilizando. O Bootstrap ele me dá mais agilidade, né? Porque me dá bastante componente. E, por exemplo, eu não faço só botões dessas cores. Como vocês vão conhecer CSS e eu conheço CSS, eu posso simplesmente colocar um hover aqui de outra cor com o CSS meu, certo? Sem ficar preso 100% ao CSS do Bootstrap, tá? Então, vejam aí, pesquisem o framework e vejam qual vocês mais gostam, né? Por enquanto, quem está no Hyper, que muita gente está falando, é do Tailwind. Eu, por enquanto, estou aprendendo o Tailwind e tem esse ponto que eu acabei de falar para vocês, que é de ter que escrever muitas classes, né? Mas com certeza a gente vai encontrar, se pesquisar, lugares que dá componentes prontos para a gente de graça. Se eu não me engano, tem algo chamado Flowbyte, galera. Flowbyte, que dá componente de Tailwind de graça, né? Só que aí a gente tem que fazer uma instalação, né? Via npm, alguma série de configurações que não vem ao caso agora. Só conhecimento ali aqui complementar. Bora para o próximo ponto da atividade. O vídeo já está extenso. E qual que é o próximo ponto da atividade? O próximo ponto da atividade, a gente já fez isso daqui, ó. No fim da prática, a gente já tem 3 arquivos HTML e cada um deles está chamando essa biblioteca. A gente até discutiu bem a respeito das duas mais conhecidas do mercado, pelo menos. Eu nunca tinha ouvido falar de Foundation, né? Vi agora, mas Tailwind CSS Bootstrap eu já ouvi. Mas aqui, vamos aqui, ó. Criar um seletor CSS para cada uma das abrangências a seguir. O professor, ele quer um seletor CSS para elementos do tipo H1, então como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, vou
abrir uma tag style e eu posso escrever CSS dentro dessa tag style. Eu vou escrever aqui H1, deixa eu colocar aqui um color red. Agora todos os H1s que eu tiver na minha página, eles vão ter a cor vermelha. Tá vendo? Esse H1 aqui tem a cor vermelha. Se eu colocar mais um H1 aqui, ó, H1 teste, vai ser vermelho também. Ou seja, deixa eu até fazer essa separação aqui para distanciar do que é CSS e do que é HTML. Tudo quanto é H1 que eu colocar aqui, somente H1, ele vai pegar essa cor vermelha, esse estilo CSS, tá? Eu vou deixar só com um H1 ali e vamos para o próximo ponto. Elementos da classe destacado, ou seja, o professor quer que a gente crie um seletor CSS para elementos da classe destacado. Quando a gente fala de classe, deixa eu vir aqui dentro da tag style, dar um enter. Quando a gente fala de classe, a gente tem que colocar ponto e o nome da classe, que é destacado. E a gente pode dizer que todo mundo que tiver essa classe, ela vai ter um fundo amarelo, né? Então, por exemplo, se a gente colocar a classe destacado aqui nesse H1 destacado, vai ficar um título com fundo amarelo e a cor vermelha, viu? Porque a cor vermelha vem dessa regra CSS que fala que todo H1 vai ter a cor vermelha. E o background amarelo vai vir dessa regra CSS que fala todo mundo que tem a classe destacado tem a cor amarela, o background amarelo. Se eu colocar um P aqui, por exemplo, escrever eu sou um parágrafo destacado, ele vai aparecer de preto, porque eu não atribuí nenhuma classe para ele. Mas se eu vim aqui colocar a classe destacado, tá vendo? O fundo já fica amarelo. Tudo isso vocês já sabem, né? Viram um vídeo do professor aí. Eu não vou me ater muito a detalhes. E vamos seguir aqui para a atividade. Elementos com ID igual a txt nome. Ou seja, o professor quer que a gente crie um seletor CSS para pegar elementos que tenha o ID igual a txt nome. Para fazer seletor de ID, a gente usa hashtag, né? E coloca aqui o nome do ID, txt nome. E eu vou dizer que todo mundo que tiver o ID txt nome vai ter um line height. Não vou colocar line height não, vou colocar um ladder spacing. Vai ter um ladder space aí de 20 pixels. Beleza? Tá aqui. Agora, para a gente ver isso na prática, a gente tem que fazer algum elemento ter esse ID aqui, txt nome. Eu posso usar aqui, ó, destacado, colocar aqui, ó, ID txt nome. Aí agora isso daqui, além de ficar com fundo amarelo, vai também ter um ladder space de 20. Tá vendo? Se eu tirar esse ID daqui e colocar em um outro elemento, aqui, ó, minhas letras são espaçadas. Aí a gente vai ver, ó, minhas letras são espaçadas. Então todo mundo que tiver esse ID aqui vai ter as letras espaçadas, tá? Coisa que não faz sentido criar repetir ID em uma página HTML. Os IDs eles são mais usados para fazer referências e em JavaScript, né? Não é muito comum a gente usar ID para estar personalizando ali no CSS, mas acontece. Não é muito comum, mas também não é tão incomum assim. A gente usa mais classes, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Qual que é a próxima regra que o professor fala? Ele fala elementos do tipo P e H2
e da classe texto simples, ou seja, ele quer que a gente crie um seletor CSS que vai ter um parágrafo com a classe H2, com a classe texto simples, desculpa, e um H2 que também vai ter a classe texto simples. Não é simplesmente chegar aqui e fazer assim, texto simples. Texto simples. Aí o que eu vou fazer para esse texto simples? Eu vou colocar uma fonte weight de 200. Aqui é uma fonte bem fininha ali. Se eu fizer dessa forma, todo mundo que tiver a classe texto simples vai ficar com texto fininho. Por exemplo, se eu colocar aqui um H3, para falar a verdade, eu vou colocar aqui, ó, fazer uma div e falar que essa div tem a classe texto simples. Aí eu vou colocar, eu sou um texto simples. Aí ele vai ter uma fonte, tá vendo? Fonte bem fininha aqui. Deixa até colocar uma outra fonte size aqui. Fonte size é aqui em cima. Tamanho da fonte. Dessa forma aqui eu estou dizendo que todo mundo que tiver a classe texto simples vai ter uma fonte size aí de 32 pixels e a largura da fonte ela vai ser fina, né? Tá vendo? É mais fina. Só que não é isso que o professor quer. Ele quer que o H2 seja do texto simples, né? E também parágrafo seja do texto simples. Texto simples. Aí eu posso colocar a regra CSS aqui de um font height de 900 e uma fonte size aí de 16 pixels. 16 pixels já é o padrão. Vou colocar 14 aqui. Aí o que eu acabei de fazer? Eu fiz uma regra, né? Aqui, ó, elementos do tipo P e H2 da classe texto simples, né? Eu não tenho nenhum parágrafo que tenha essa classe chamada texto simples. Aí eu vou fazer aqui agora, ó. Tipo, esse daqui ele não vai pegar essa regra aqui, CSS, com a font weight de 200 e o tamanho de 32 pixels, porque ele não tem a classe texto simples? Tem. Aí você deve estar pensando, poxa, então ele vai pegar a regra sim, mas na verdade não. Por quê? Porque ele é uma div e não um H2. Aí se eu quiser que pegue a regra, tenho que chamar isso aqui de H2. Pronto, aí vai pegar. Se eu atualizar, ó, pegou, mas se isso daqui fosse uma div, igual estava antes, não iria pegar, viu? Ficou menor o texto ali. Vou até colocar aqui, ó, um text transform uppercase, deveria ficar tudo maiúsculo, né? Não ficou, porque é uma div e não H2 com a classe. Eu coloco H2 aqui. E aqui, ó, viu? Ficou tudo em maiúsculo. Uma coisa legal, galera, que o Emmet, o VS Code dá pra gente, é isso daqui. A gente passa o mouse em cima e ele fala onde que a regra está sendo aplicada, em que tipo de elemento. E aqui está falando, ó, H2 texto simples. Aí, aqui, ó, um parágrafo com texto simples. Isso aqui vai ser um elemento com ID texto nome. Então isso daqui tanto ajuda a gente na hora que estamos desenvolvendo, quanto na hora que a gente está aprendendo, né? Só passar o mouse em cima e a gente vê em que está sendo aplicado a regra CSS. Isso aqui, no caso, é um elemento da classe destacado. Continuando, todos os elementos de uma página HTML. Como a gente faz para aplicar regras a todos os elementos de uma página HTML? A gente usa o asterisco. E aqui eu vou dizer que todos os elementos da página vai ter uma margem de 0. E aqui não ficou com a margem de 0 ainda, né? Mas se a gente colocar aqui, ó, um importante, tá vendo? Todo mundo perdeu a margem.
Tá todo mundo aqui com a margem zerada. Aí todo mundo por quê? Porque a gente usou esse seletor aqui de asterisco que aplica a regra CSS para todo mundo da página. Aqui, ó, todos elementos do tipo I que sejam descendentes de um elemento do tipo P. Ou seja, o P vai ser pai de I. Aqui, ó, P, pai de I. Ou seja, o I, ele é filho ou descendente do P. E se a gente passar o mouse por cima, a gente vê que o I está dentro do P. Né? A gente fala que está dentro porque existe uma tabulação aqui, um espaço. Né? Eles não estão aqui na mesma, no mesmo alinhamento. Então, quando tem essa tabulação para o lado, é que esse elemento aqui está dentro desse daqui. Ou seja, o I está dentro do P, logo o P é pai de I e o I é descendente de P. Então, qual que é a regra que a gente vai aplicar aqui? Vou aplicar aqui um text decoration. E vou colocar aqui colocar um wave aqui para colocar ondinhas embaixo. A gente não tem esse tipo de elemento aqui no HTML, então eu vou fazer agora um P e dentro do P eu vou colocar um I e eu vou colocar aqui, ó, como onda no mar. Como onda no mar. Cadê o text decoration dele? Por que ele não colocou? Então vamos aplicar uma outra regra aqui. Vou colocar um border, um px solid, vou colocar esse azul aqui. Não dá nem pra ver o azul direito, mas vou colocar aqui, aumentar, e eu vou colocar padding também, padding de 8 pixels. E tá aí. Eu vou tirar esse botão aqui que está atrapalhando. Eu apertei Ctrl e ponto e vírgula e o VS Code ele comentou, né? Aí tá aqui. Ou seja, todos os Is. Se eu colocar mais um I aqui, ó, eu sou outro I. Vai aplicar a regra também. Tá vendo? Então todo I que tiver dentro de P vai ter essa regra. É o que eu determinei aqui, ó. I dentro de P. Aí agora tem mais um, né? Elementos do tipo strong que sejam filhos de um elemento do tipo P. Então eu tenho um P e falei que P ele é pai de strong, né? Quem que faz isso? É esse seletor aqui, sinalzinho de maior. E pro strong eu vou colocar um border, na verdade, vou colocar um border de 8 px, colocar dotted red e padding de 8 também. Eu vou colocar aqui uma font weight de 900. Aí eu posso até colocar aqui, ó, strong. Eu sou strong. Vou colocar aqui eu sou forte. Ou seja, é um strong que está dentro de P. Eu poderia ter isso na minha página, tá vendo? Ó, eu sou forte. É eu que defini essas bolinhas aqui. Ou eu poderia ter algo mais separado assim, né? Strong. Estou fora do outro. Algo tipo assim, né? Aí ele aplica a regra, essa regra toda doidona aqui que a gente fez, nesse elemento também. Porque é tudo a mesma coisa, é um strong dentro de P e aqui também é um strong dentro de P. E é isso aí, e a gente termina a prática sugerida da aula 11. Vou para a prática sugerida da aula 12 agora.